Arte e mídias digitais. Aula 1. Introdução ao componente Arte e mídias digitais. Objetivos da aula. 1. Introduzir o programa do componente de Arte e mídias digitais a partir das vivências dos estudantes com aprendizagem por projetos em cursos anteriores. Conteúdos. 1. Revisão das experiências da turma no ano anterior. 2. Exemplos de mídias digitais a partir da produção de artistas. 3. Introdução à proposta de trabalho com o podcast, com foco na criação de pactos relativos ao trabalho em grupo e à aprendizagem por projeto. Habilidades. Ensino médio, 13. Linguagens e suas tecnologias, 103. Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras, gestuais. Ensino médio, 13. Linguagens e suas tecnologias, 702. Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação, DIC, na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital. Ponto de partida. As mídias digitais são uma realidade que veio para ficar. Mas, a que nos referimos, exatamente, quando falamos de mídias digitais? Pergunta 1. Quais experiências você já teve na escola com as mídias digitais? Pergunta 2. Há algum fator que limite ou desafie sua relação com as mídias digitais na escola e na vida pessoal? Se sim, qual? Pergunta 3. O que você gostaria de conhecer e experimentar com as mídias digitais? Expectativas de respostas. 1. Resposta livre. Instigue os estudantes a explicarem as experiências e os produtos gerados nos anos anteriores. Esta é sua oportunidade de encontrar pontos de interesse que poderão, doravante, reorientar a proposta do curso. Por exemplo, se descobrir que os estudantes já tiveram uma experiência de estudos com roteiros para um projeto anterior de arte e mídias digitais, pode simplificar a abordagem sobre o tema na aula correspondente para deixar mais tempo de desenvolvimento do projeto. 2. Essa questão cria a oportunidade de identificar dificuldades relativas a letramento digital ou até mesmo ao acesso a ferramentas digitais, seja na vida pessoal ou no contexto escolar. Com esse mapeamento, você poderá antecipar problemas e limitações técnicas a serem criadas para o melhor andamento do projeto. 3. Instigue os estudantes a enunciarem com liberdade seus interesses em relação ao tema. Com isso, poderá coletar alguns tópicos e interesses em mídias específicas que poderiam contribuir para readequar as aulas seguintes, se necessário. Construindo o conceito. O que são as mídias digitais? As mídias digitais referem-se a qualquer forma de conteúdo que é criado, distribuído ou consumido usando tecnologias digitais. Isso inclui tudo, desde vídeos e podcasts até blogs e redes sociais, que facilitam a interação e a participação ativa dos usuários. Jenkins, 2006. Se vocês já trabalharam com as mídias digitais na segunda série do ensino médio, sabem que elas propiciam processos de criação pautados em expressão, informação e comunicação. Elas também ajudam a desenvolver o pensamento crítico e a habilidade de resolução de problemas, em convergência com um mundo cada vez mais dinâmico e conectado. Conheça alguns exemplos de mídias digitais. Design gráfico.
Design gráfico é a arte de criar uma identidade visual digital para uma campanha ou projeto, como a campanha do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, para as mídias digitais. Ilustração digital. Ilustração digital refere-se à criação de desenhos com recursos do computador ou do celular, para finalidades diversas, como livros ilustrados ou campanhas de conscientização. Jogos digitais. São jogos nos quais há uma ação de jogadores em meios digitais como consoles, computadores ou celulares. A imagem foi retirada do jogo brasileiro Cidade do Amanhã. Música digital. Música digital é a criação de sons e melodias por meio digital, com aplicativos e softwares. Muitos artistas atuais utilizam recursos digitais em suas músicas, a exemplo do músico brasileiro Emicida. Fotografia digital. Fotografia digital é a produção de imagens com câmeras digitais, profissionais ou de celular, e o armazenamento digital dessas imagens. Na imagem, vemos uma fotografia do artista indígena André Coen-TYHC Guajajara, da etnia Guajajara, do Pará. Linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual combina imagens e sons para criar produtos na linguagem do vídeo, como filmes, séries, videoclipes e animações, além de entrevistas e outros tipos de programas televisivos. Quadrinhos digitais. Quadrinhos digitais são histórias em quadrinhos criadas e exibidas em formato digital, combinando ilustrações, texto e elementos interativos. Marcelo Dessalete tem alguns de seus quadrinhos, como Angola Django, disponíveis em formato digital. Realidade aumentada. A realidade aumentada, RA, sobrepõe elementos digitais ao mundo real, usando dispositivos como smartphones e óculos especiais. Ela cria experiências interativas, permitindo que os usuários vejam e interajam com objetos virtuais em seu ambiente físico. Arte e tecnologia. Arte e tecnologia é uma forma de definir trabalhos artísticos atuais que usam recursos digitais para propor novos modos de interação entre arte e público. Na imagem, vemos uma instalação digital em que a pessoa movimenta um objeto no espaço para criar efeitos na imagem projetada. Pause e responda. Quais mídias digitais podem exigir uma interação física com seu público? Quadrinhos digitais e música digital. Cinema. Fotografia digital e design gráfico. Alguns jogos digitais e realidade aumentada. Construindo o conceito. Criação de um podcast. Ao longo do primeiro e do segundo bimestres, vamos desenvolver um projeto de podcast. Na próxima aula, falaremos mais sobre isso. Por enquanto, é preciso identificar as etapas para a realização do projeto. São elas: 1. Planejamento. Etapa de pesquisa, criação, organização e divisão de tarefas. 2. Desenvolvimento. Etapa de produção e execução dos projetos. 3. Finalização. Etapa de pós-produção, edição, adequação e acabamento dos projetos. 4. Avaliação. Etapa de compartilhamento e avaliação do processo de criação e aprendizagem. Acordos para o desenvolvimento do podcast. 1. Trabalho colaborativo. Trabalhar em grupo, com respeito e disposição, articulando o que cada pessoa pode oferecer de melhor. 2. Compromisso ético. Além da atenção às questões técnicas, será importante refletirmos sobre as contribuições que o projeto pode oferecer para o mundo em que vivemos. 3. Adequação da linguagem. Lembrem-se de que se trata de um projeto educacional. A linguagem deve ser adequada ao ambiente escolar. 4. Atenção à avaliação. Ao longo do projeto, será preciso registrar as etapas, tendo em vista que no final vamos retomar a trajetória para pensar sobre essa trajetória de aprendizagem. Em sua opinião, há outros acordos importantes a serem feitos antes de iniciarmos o projeto? Virem e conversem.
O que nós aprendemos hoje? 1. Nesta aula, aprendemos um pouco mais sobre as mídias digitais e mapeamos as experiências que já tivemos com elas. 2. Identificamos as etapas pelas quais passaremos para desenvolver o projeto e fizemos acordos importantes para o bom andamento da proposta. 3. A partir daqui, o foco é a criação do podcast.